Olá, boa tarde. Eu sou o irmão Reis, eu estou nessa tarde aqui em nome de Jesus Cristo. Hoje é 17/9/2023 e eu tenho uma mensagem para você muito importante. Qual é essa mensagem? Jesus Cristo é o corpo de Deus na terra. A igreja é o corpo de Deus, o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então eu quero ler para você em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, que judeus, que gregos, que servos, que livres, todos temos bebido de um Espírito. O Espírito. Então, quando você escuta as palavras de Deus, quando você escuta alguém falando de Deus, pregando a palavra de Deus, você está bebendo do mesmo Espírito. Porque também o corpo não é um só mesmo, mas muitos. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. O corpo. Quem é esse corpo? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Então, todos que aceitaram Jesus e que se batizaram são muito importantes. As pessoas que aceitaram Jesus e que se batizaram, creram no propósito de salvação, tomaram a decisão de aceitar Jesus e de se batizar, e estão querendo, e estão vivendo, e estão lutando, e estão se esforçando, e estão crendo em uma nova vida na terra que levará à vida eterna. Então nós somos muito importantes uns aos outros. O ser humano é importante, o ser humano tem tanto valor que Deus enviou o Filho dele para morrer por nós. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora o restante do versículo. O olho não poderá dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça, aos pés, não tenho necessidade de vós. Então, assim como nós precisamos de todos os membros do nosso corpo, assim a igreja precisa de todos os membros. Todos os membros são importantes. Todos aqueles que aceitaram Jesus e que se batizaram são importantes. Todos os que aceitaram Jesus e que se batizaram. Tanto do pastor ao membro, tanto do pastor ao visitante, tanto do pastor à nave da igreja, ao corpo da igreja. Todos são importantes. Toda igreja é importante. Toda igreja em cima da terra, seja ela onde for. Seja ela grande, seja ela pequena, ela é importante. Então, eu quero mostrar para você algo. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são mais fracos, são necessários. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Então, todos os membros do nosso corpo, aqueles que parecem ser os mais fracos, aqueles que parecem que não têm necessidade, são os mais que nós necessitamos. Então, você necessita de todo o membro. Você necessita do ouvido, dos olhos, do nariz, da boca, dos braços, das pernas. Você necessita de todo o seu corpo, de todos os seus órgãos perfeitos. Então, que Deus cure você do alto da cabeça à ponta dos pés, dos seus órgãos, em nome de Jesus Cristo. Agora o restante do versículo. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos. Entenda. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Então, todo mundo é necessário. Todo mundo que aceitou Jesus, que se batizou, tem uma parte importante no corpo de Cristo. Então, quem aceitou Jesus há 20 anos, há 30, 40, há um ano, há um mês, há 5 dias, há um dia, é importante. Por quê? Porque ele é importante para o reino de Deus. Para o testemunho de Jesus Cristo, ele é importante. Agora, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. Então, aquele que nós honramos ser menos, nós
temos como menos honrosos são os que mais têm honra. E os que reputamos serem menores honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. Então, aquilo que você acha que não tem importância, que não é importante para o seu corpo, são mais necessários no seu corpo. Então, o que é que você tem no corpo que você acha que não é necessário na sua vida? Então, esse é o mais importante. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela. Então Deus, ele honrou isso. Ó. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela. Então veja o que é Deus. Ó. Deus, aqueles que você acha que não tem importância são os que tem mais importância. Aonde você pensa que não é importante, é muito mais importante do que o que você imagina. Às vezes o que você acha que não é importante, você acha que a pessoa não tem valor, não é importante, aí é que Deus quer todo custo a vida da pessoa, na presença dele. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros em igual cuidado um dos outros. Então, um membro, nós, aqueles que aceitamos Jesus, nós temos que ter cuidado um dos outros. Quem faz parte da obra de Deus, quem é só membro, tem que cuidar um dos outros. Então, nós temos que cuidar um dos outros. Por quê? Porque Deus está vendo. E se nós fraquejar um do nosso membro, nós vamos padecer. Se você quebrar um dedo seu, uma mão, um braço, uma perna, você vai padecer. Assim também é no corpo de Cristo, que é a igreja. De maneira que se um membro padecer, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então, se a sua mão está em movimento, todo o seu corpo fica feliz. Se o seu braço está... Se o seu braço, a sua perna está boa, então o seu corpo está bem. Se você não tem a vista, então é ruim para o seu corpo. Se você não consegue ouvir, se você não consegue falar, se você tem alguma dificuldade, qualquer membro do seu corpo é ruim, né? Assim também é na igreja. De maneira que se um membro padecer, todos os membros padecem com ele. Então a vontade de Deus é que todos os membros estejam bem espiritualmente, fisicamente, em todos os aspectos. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que orar um pelos outros para que nós estejamos bem e não padecendo em cima da terra. Tanto um membro do nosso corpo nós temos que cuidar, como um membro do corpo de Cristo. De maneira que se um membro padecer, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então, queira ou não queira, alguém aceitou Jesus, alguém vê alguém sendo honrado, tem que se alegrar. Tem que se alegrar, ficar feliz. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e são membros e seus membros em particular. Então, quem aceitou Jesus, quem se batizou, quem está dentro da igreja, não é simplesmente um ser humano que está dentro da igreja, que é falho e pecador, mas é o corpo de Cristo, da igreja de Cristo na terra. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então nós somos membros de Cristo, somos o corpo de Cristo. Então nós temos que orar um pelos outros, ajudar uns aos outros, e se um estiver padecendo, temos que orar um pelos outros e ajudar uns aos outros para que o corpo de Cristo esteja fortalecido. Então devemos orar para que o corpo de Cristo esteja fortalecido. E uns, pois, Deus na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos os dons de cura, falou todas diversas línguas, interpreta todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, em todos os dons, em tudo aquilo, todos os dons, há um caminho ainda mais excelente. Você sabe que caminho é esse que Paulo está dizendo? Jesus. João 14, no versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vê um Pai senão por mim. Por quê? Porque você não tem que deixar um cargo,
um cargo eclesiástico, você não tem que deixar um dom, um talento seu ser mais do que Cristo. Você não pode deixar, você tem que usar o seu talento de acordo com Cristo, com a permissão de Cristo, obedecendo a Cristo, não desobedecendo. Se você for honrar o seu chamado desobedecendo a Cristo, então não vale a pena. Vale a pena você obedecer o seu chamado, estando no caminho mais excelente que é Cristo, obedecendo. Deus abençoe você e sua família.